Você já parou para pensar como funciona um eclipse? Esses fenômenos astronômicos impressionam a humanidade há milhares de anos. Na China antiga, acreditava-se que um dragão celestial devorava o Sol, exigindo rituais barulhentos para assustá-lo. Para os vikings, eram lobos cósmicos em uma perseguição eterna. De sinais divinos a presságios de desastres, essas ocultações inspiraram tanto medo quanto admiração. Mas hoje, a ciência nos oferece uma explicação ainda mais fascinante. A verdade é que os eclipses não são acasos, mas sim o resultado de uma precisa e previsível dança cósmica, governada pelas leis da física. Entender esse balé celestial foi um marco para a razão humana. De forma simples, um eclipse acontece quando um astro se posiciona entre outro e uma fonte de luz, geralmente o Sol, projetando uma sombra no espaço. Essa sombra se divide em duas partes: a umbra, a região de escuridão total, e a penumbra, a área de sombra parcial. Na Terra, devido ao alinhamento da Lua, temos dois tipos principais: o eclipse solar e o eclipse lunar. E tudo graças a uma coincidência cósmica espetacular que exploraremos a seguir. O eclipse solar ocorre quando a Lua se coloca exatamente entre a Terra e o Sol. Nesse momento, a sombra da Lua é projetada sobre o nosso planeta. Essa sombra tem duas partes: uma mais escura no centro, a umbra, onde o eclipse é total, e uma mais clara ao redor, a penumbra. Apenas quem está no estreito caminho da umbra vê o dia se transformar em noite. Esse tipo de eclipse pode ser total, quando a Lua cobre o Sol por inteiro. Nesse momento, o céu escurece e revela a joia escondida do Sol, sua atmosfera externa, a coroa solar. Este espetáculo não é só belo, mas crucial para a ciência. Foi durante um eclipse total, em 1919, que cientistas confirmaram a teoria da relatividade geral de Einstein, provando que a gravidade do Sol desvia a luz. Temos também o eclipse parcial, quando a Lua encobre apenas uma parte do Sol. E há o fascinante eclipse anular. Isso acontece porque a órbita da Lua é elíptica. Quando ela está mais distante da Terra, seu tamanho aparente é menor e não consegue tapar o Sol completamente, deixando visível um círculo luminoso, conhecido como o Anel de Fogo. Já o eclipse lunar acontece quando a Terra fica posicionada entre o Sol e a Lua. Nesse caso, é a sombra gigantesca do nosso próprio planeta que se projeta sobre a superfície lunar, mergulhando nosso satélite em uma escuridão temporária. Também existem três tipos: o total, quando a Lua fica totalmente coberta pela umbra da Terra. Ela não desaparece, mas adquire uma cor avermelhada, a lua de sangue. Essa cor fascinante ocorre porque a luz solar é filtrada pela atmosfera da Terra. A atmosfera espalha a luz azul, mas permite que a luz vermelha passe e seja refratada em direção à Lua, como se a iluminasse com todos os crepúsculos do planeta. Temos o parcial, quando apenas uma parte da Lua é encoberta pela umbra, e o penumbral, mais discreto, quando a Lua passa apenas pela penumbra, a sombra externa da Terra. O resultado é um escurecimento tão sutil que pode passar despercebido a olho nu. Mas surge uma dúvida: se a Lua orbita a Terra constantemente, por que não temos eclipses todos os meses? A resposta está na inclinação da órbita da Lua, que é cerca de 5 graus diferente da órbita da Terra em torno do Sol. Por causa disso, na maioria das vezes, a sombra da Lua passa acima ou abaixo da Terra. Isso faz com que os alinhamentos perfeitos sejam raros e só aconteçam em determinados momentos, durante as temporadas de eclipses, que ocorrem cerca de 2 vezes por ano, quando a geometria orbital se alinha perfeitamente. Um eclipse solar total pode durar apenas alguns minutos e só é visível em uma faixa estreita do planeta. Já um eclipse lunar pode ser visto por metade da Terra ao mesmo tempo e costuma durar mais tempo,
até algumas horas. Por serem mais visíveis, inspiraram mitos e lendas em diversas culturas ao longo da história, sendo frequentemente interpretados como presságios ou batalhas celestiais. Ao longo da história, o súbito desaparecimento do Sol provocou espanto e medo. Na China antiga, acreditava-se que um dragão celestial devorava o Sol, e as pessoas batiam tambores para afugentá-lo. Para os vikings, o fenômeno significava que lobos gigantes finalmente haviam capturado o astro-rei, um presságio do Ragnarok. Nas Américas, civilizações como os maias e os astecas viam os eclipses com reverência, mas também com conhecimento. Seus sacerdotes astrônomos conseguiam prevê-los com notável precisão, usando esse saber como uma poderosa ferramenta para reforçar a autoridade dos governantes. A transição do mito para a ciência começou na Grécia Antiga. Filósofos como Anaxágoras foram pioneiros ao propor que os eclipses eram o resultado da Lua bloqueando a luz do Sol, usando a geometria para desvendar a mecânica celeste. Hoje, a astronomia moderna prevê eclipses com séculos de antecedência. Um dos segredos é o ciclo de Saros, um período de cerca de 18 anos em que a geometria entre Sol, Terra e Lua se repete, criando padrões que nos permitem calcular futuros eclipses com precisão. Graças a esse conhecimento, o medo deu lugar ao fascínio. Os eclipses se transformaram em espetáculos que unem pessoas, dando origem aos caçadores de eclipses, que viajam o mundo para testemunhar a totalidade. Mas os eclipses são laboratórios naturais únicos. Durante a totalidade, a deslumbrante coroa solar se revela. Foi num eclipse em 1868 que o elemento hélio foi descoberto no Sol. E no famoso eclipse de 1919, observado inclusive no Brasil, a teoria da relatividade de Einstein foi confirmada, provando que a gravidade curva a luz. A existência de um eclipse solar total é uma incrível coincidência cósmica. O Sol é 400 vezes maior que a Lua, mas também está 400 vezes mais distante. Essa proporção faz com que pareçam ter o mesmo tamanho no nosso céu, permitindo que a Lua cubra o Sol perfeitamente. E você, já esteve no caminho da totalidade? É uma experiência multissensorial. A temperatura cai, uma escuridão crepuscular surge e a coroa de fogo do Sol brilha no céu. Um momento de conexão inesquecível com o cosmos.